Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos pensar numa coisa: qual é a conclusão de tudo? Qual é a síntese de tudo? Qual é o resumo de tudo? Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, versos de 9 a 14, ele diz assim: aquele que está em busca também possui sabedoria e transmitiu conhecimento e a outros. Ele pesou, examinou, organizou muitos provérbios, ele fez o melhor que pôde para encontrar palavras certas e escrever a verdade como ela é. As palavras dos sábios nos estimulam a viver bem. São como pregos martelados que mantêm a vida unida. São dadas por Deus, o único pastor. Mas a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limite para se produzir livros, e estudar demais deixa qualquer um esgotado. Para finalizar, a conclusão de tudo é a seguinte: tema a Deus e faça o que Ele mandar. É isso. No devido tempo, Deus deixará claro tudo o que fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más. É interessante vermos que Salomão foi um sábio. Ele foi um estudioso. Ele não só escreveu provérbios, ele também fez tratados de botânica. Ele era um pesquisador, ele era um cientista na essência da palavra. E ele diz que ele pesou, examinou e organizou muitos provérbios. Vários não foram ele que escreveu, mas ele os viu e ele simplesmente sistematizou aquilo que ele tinha feito. Ele deixa muito claro que ele fez o melhor para poder encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é. Ele teve um rigor para ser fiel à verdade. E ele diz no verso 11: as palavras dos sábios nos estimulam a viver bem. São como pregos bem martelados que mantêm a vida unida. São dados por Deus, o único pastor. As palavras sábias nos edificam e nos ajudam a viver, assim como as palavras tolas e insensatas nos desviam. Ou seja, a palavra mal falada, a palavra impensada, a palavra mal intencionada, ela prejudica. E uma coisa que todos nós sabemos: pior do que uma grande mentira é uma meia-verdade. A falácia é sempre uma meia-verdade. Ela te induz ao erro em cima de um pequeno pedaço da verdade que um dia você ouviu. E Salomão, ele deixa bem claro: olha, vai com calma, porque a conclusão de tudo é: tema a Deus e faça o que Ele mandar. Esse é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Por que nós vivemos vidas agitadas? Porque vivemos num mundo tão cheio de ódio, tão cheio de maldade, um mundo onde as pessoas se matam por tão pouco? Por quê? Exatamente por falta do temor a Deus. Se as pessoas temessem a Deus, elas não fariam isso, porque o temor a Deus nos faz amar as pessoas. O temor a Deus nos faz ser mais humanos. E é isso que eu e você devemos entender. Você teme a Deus? Temer a Deus significa honrar a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. Você faz isso? Precisamos disso, temer a Deus. Esse é o princípio. E quem teme a Deus faz tudo o que Ele manda. Jesus disse lá no Evangelho de João que aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Então, amar a Deus está muito ligado a obedecer a Deus. O escritor Max Lucado, que morou no Brasil, quando ele estava fazendo a tese dele de doutorado, ele veio para o Brasil para fazer a pesquisa. E ele conta que quando chegou no aeroporto, ele perguntou para uma pessoa: você ama a Deus? Ah, amo, claro, todo mundo ama a Deus. Entrou no táxi, perguntou para o taxista: você ama a Deus? Claro, quem não ama a Deus? Chegou no hotel enquanto fazia o check-in e ele perguntou para a atendente: você ama a Deus? Claro, todo mundo ama a Deus. Aí ele disse que pensou: essa pergunta está errada. Aí ele foi para o quarto, descansou. Na manhã seguinte, quando ele desceu para tomar café, ele perguntou para o copeiro que estava lá, né, para o garçom: você obedece a Deus? Aí, você sabe, é muito difícil, né? É difícil demais obedecer a Deus. Por quê? As pessoas acham que amar e obedecer são coisas distintas. Não são. E o que Salomão nos diz é isso: olha, tema ao Senhor, porque isso é a conclusão de tudo.
Olha, não importa o que eu e você façamos ou tenhamos feito. Ame a Deus, tema a Deus, porque quando nós tememos a Deus, se nós magoamos alguém, nós vamos pedir perdão, nós vamos reatar, nós vamos acertar e vamos querer andar juntos, porque nós amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus de verdade, nós nos tornamos humanos. Eu sempre gosto de dizer que a pessoa mais humana que pisou na face do planeta Terra foi um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. E ninguém foi mais humano do que ele. Extremamente espiritual, extremamente humano. Tão espiritual que fez muitos milagres. Tão espiritual que os demônios fugiam da presença dele. Mas tão humano que ele sentia a dor dos que estavam com fome, chorava à beira da sepultura de um amigo. Porque ele era tão espiritual que ele se tornou tão humano. Que eu e você temamos a Deus, entendamos isso. Essa é a síntese de tudo, é a conclusão da vida. Se nós amarmos a Deus, se nós temermos a Deus, nós teremos não dado meio passo, mas um passo inteiro. A nossa vida estará no caminho certo. Amanhã estamos de descanso, amanhã é sábado, né? Voltamos a nos ver na segunda-feira, nesse mesmo horário, com pequenos textos, grandes verdades. Eu espero você no domingo, no YouTube, né? Pique Taguatinga, para o nosso culto às 19 horas. Até lá, que Deus nos abençoe, fique em paz, tenha um bom final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser.